Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. E aí vocês me sinalizem se vocês estão vendo a apresentação. Entrou a tua tela, sim. Beleza, então vamos lá, gente. Pepsi eleição. Qual que é a história da Pepsi? Em 2016, um perfil muito aí voltado a esse movimento trumpista e tudo que a gente já leu e estudou sobre esse movimento na internet pré-eleição americana, publicou assim: os estoques da Pepsi estão lá cheios, lotados, depois que a CEO da Pepsi falou para os apoiadores trumpistas, né, do Trump, vai fazer seu negócio em outro lugar, né? Take their business elsewhere. Vai lá, sai daqui, né? Em resumo, em português bem claro. E aí criaram uma imagem, né? Olha só, a minha canetinha aqui, ó. Volta, vamos lá. Eu acho que essa informação aqui é importante. Criaram uma página, tá fora do ar já, tá? Já tentei entrar desde 2018, eu tenho. Criaram no truefeed.com um link que é uma das estratégias de fake news. Você cria um link verdadeiro para suportar a notícia. Criou uma hashtag, ó, toda a cara de movimento. Criou uma hashtag e marcou LVNense. E aí tem foto, tem aqui um gráfico, né, que fala da queda de valor da bolsa. Muito bem. Depois desse perfil aí que foi compartilhado, tem um monitoramento que chama Daily Global Sentiments, é sentimento global. Se vocês digitarem no Google essas 3 palavras, várias ferramentas vão abrir para vocês. Então, eles têm algoritmos e eles monitoram positivo, negativo e neutro sentimentos sobre qualquer coisa. Eu coloquei Brasil lá para monitorar. Então, a marca mais baixa que eles tiveram foi justamente, em termos de negativo, foi justamente próximo a esse momento dessa tuitada. Isso é Twitter ainda, hein, gente? Tuitada. Neste mesmo período, as ações da Pepsi caíram. Aqui, ó, novembro de 2016, foi a maior queda, 5,21. E aí eu esqueci de contar o grande detalhe, eu esqueci de contar o ponto mais importante. Isso não é verdade, isso era uma fake news que estava sendo criada. Então, assim, um perfil colocou lá, criou uma fake news, afetou, em termos de sensibilidade de marca, afetou a bolsa
a valorização da empresa na bolsa e continuou, né? E continuou rodando a ponto de James Woods, isso aqui é um perfil real e muito seguido nos Estados Unidos, colocou a briga entre Coca-Cola e Pepsi, né? E a Pepsi lá com a sua valorização na bolsa despencando. Então aí, gente, em termos de imagem, ó, Coca-Cola que é do Trump, né? Que não falou mal do Trump. Tem lá, McDonald's, Subway, é onde você deve ir como negócio, como consumidor é onde você deve ir como negócio. E a Pepsi é onde você não deve ir, né? Se você é um conservador, se você é o eleitor do Trump. Essa gestão não teve, assim, não afetou tanto quer dizer, afetou, claro que afetou, né? 0,5% que você cai na bolsa de uma marca é um problema que você tem de lucratividade, de prejuízo, na verdade, mas isso foi corrigido com gestão de crise, com ações políticas e foi restabelecida a valorização da Pepsi. Lembrando, gente, se vocês colocarem valorização Pepsi, bolsa, stock marketing, nos últimos 10 anos tem uma desvalorização, porque os refrigerantes estão desvalorizados. Eu comentei isso até, acho que na aula passada. E é por isso que Coca-Cola e outras marcas estão entrando em outros produtos, como produtos sem açúcar, água, etc. Mas o fato é que a Pepsi gerenciou isso, uma crise que foi gerada na internet também, e falsa, como a Coca-Cola. A diferença é que da Coca-Cola, a origem dela foi um programa de TV. Da TV espalhou-se para a internet. Brasil. E, gente, aquela história não derrubou a Coca-Cola, as ações da Coca, porque ela era quase irreal. No caso da Pepsi, essa relação com a política derrubou os valores e ela foi gerenciando e ok. Mas qual que é a diferença que eu queria colocar aqui para vocês? Primeiro que o papel da internet em uma campanha política e uma campanha de produto, né? Qual que é a diferença que a gente tem? É o imediatismo. É muito rápido. A Pepsi não resolveu esse problema em uma semana. Foi uma construção que foi feita. Quando a gente gerencia a crise na política, a rotina é diária. Vocês estão aí diariamente vendo, principalmente agora, né, que o Brasil está à flor da pele, assim, gerenciando crises. Então, o papel da internet é muito significativo, principalmente porque a gente fala em tempo. E olha a diferença. Quando a gente fala em produto, qual que é a diferença, né, de produto e voto? Acho que é melhor fazer uma outra pergunta antes, né? Quando a gente escolhe produtos, vou pegar aqui o chat de vocês. Quando a gente escolhe produtos, a gente tem definições, claro, emocionais e tem definições racionais. Racionais, por exemplo, é o preço. Apesar de que preço ele não é necessariamente concebido racionalmente. Mas quando estamos no mercado, o fator preço numérico é uma racionalidade. O fator que não é racional, por exemplo, a confiança numa marca, a experiência que se tem numa marca, o que se falou em uma marca, a reputação de uma marca. Isso me faz o quê? Consumir. Pegar lá e fazer uma troca muito objetiva, que é pagar o meu cartão ou dar dinheiro. É uma troca, ok? Quando a gente fala em voto, a gente tem uma escolha mais limitada, não tem uma grande oferta, se você comparar com o produto, gente. Assim, a escolha de candidatos, vamos lá, você tem quantos candidatos a presidente? 15. E ela é limitada quando eu falo assim, não, eu não voto no centro. Partidos do centro, para mim, está fora. Então, você vai cortando e vai limitando cada vez mais. É uma segmentação desafiadora, quando você faz produção de uma imagem de um político. Ela é desafiadora, primeiro, porque eu sempre bato todas as aulas e sempre vem uma questão sobre isso. Não é preciso agradar todo mundo e a gente tem que aprender a lidar com rejeição. Quando a gente faz segmentação, a gente também trabalha com rejeição. Lembra, quando a gente vai impulsionar, a gente impulsiona excluindo coisas também. Se eu vou impulsionar um candidato do PT, por que eu vou impulsionar para
todos os jovens de 16 a 20 anos. Não faz sentido nenhum, gente. Você vai impulsionar para jovens de 16 a 21 anos, menos Bolsonaro, PSL, vamos lá, menos... Agora deu branco, né? Eu falaria a aliança, você vai falar menos extrema esquerda, você vai falar menos armamento, você vai colocar as palavras-chave. Carola, falamos juntos. Lavajatistas, ótimo, Alex. Você vai excluir essas características da sua segmentação. Por isso que ela é desafiadora. Criação de identidade distinta. Para cada candidato, você vai ter uma identidade, tá bom? E aí, muitos confundem, é aquela questão da bandeira, né? E o exemplo muito bom que a gente sempre traz em curso é, por exemplo, o Rio de Janeiro, porque eu acho que esse é um bom exemplo. Rio de Janeiro, o Crivella é o voto religioso, certo? O Freixo é direitos humanos, né? E direitos humanos muitas vezes é um embate ao voto religioso. Não adianta o Crivella aderir a uma plataforma de direitos humanos. Ou melhor, eu tenho um dos Bolsonaros candidato a prefeito. Estou inventando uma candidatura a prefeito imaginária, mas que já aconteceu. Você tem um dos Bolsonaros, que agora eu não me lembro se é o 2, ou 3, ou 4, candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Segurança pública. Você não vai colocar numa pauta bolsonarista direitos humanos, não faz sentido. Obrigada, Zé Roberto, foi o Flávio. E um apelo geral mais amplo. E aí que está um desafio, gente. Eu preciso criar uma identidade distinta, mas eu preciso ter um apelo amplo. Eu preciso que mais pessoas me escutem. Eu não preciso que os haters me escutem. Eu preciso que os indecisos me escutem. E essa é uma compreensão que veio, aliás, eu acho que vem há muito tempo, mas ela fica muito mais clara naquele documentário do Brexit. Documentário não, no filme, né? Que estava tentando entender como é que funcionava essa questão de segmentação, por que não está colocando... E uma das cenas, se você assistir esse filme, uma das cenas é a favor do Brexit falar assim, por que eu não estou vendo os nossos anúncios? Por que eu, minha família e ninguém que é apoiador está vendo os anúncios? E o estrategista explicou, ó, você não me interessa, você já é voto garantido. Eu quero os indecisos. São eles que estão vendo meus anúncios. É deles que eu estou coletando dados. Então, assim, voto solidificado, massa, você vai fazer aquele trabalho de manutenção. O que você precisa é reverter os indecisos. Essa é a estratégia que é o apelo geral mais amplo. E aí o sistema eleitoral, pensando aí no que a gente tem vivido, né? Na maioria das vezes, né, na maioria das democracias do mundo, ele foi a lógica da democracia e as campanhas eleitorais. Ele foi estabelecido para que o candidato tivesse um palco e que ele pudesse falar para os eleitores o que ele pensa, quem ele é e o que ele pretende fazer para esses eleitores. Essa imagem fica clara para vocês? Porque a mudança que mudou é ótima. A grande versão que a gente tem na prática de campanha outra, e esse é importante, isso mudou. Porque hoje os candidatos fazem pesquisas para entender o que os eleitores querem, a segmentação quer, para adequar o seu discurso e as suas promessas a partir da visão do eleitor. Essa é a grande mudança que a gente tem numa campanha, essa é uma grande mudança que a gente tem no modo de se fazer comunicação. Em 2016, em 2018, não, foi 16, a gente deu um curso aqui em Brasília, e era um dos primeiros cursos que a gente estava dando... Esse é o nome, né? Vou levar, viu?
a gente estava dando... Gente, lembra de deixar o microfone mutado? A gente deu um curso aqui em Brasília, de planejamento de campanha, e o Marcelo explicou exatamente essa estratégia. Ó, você quer o seu site bem indexado, você quer uma estratégia de... Você quer aparecer para os seus eleitores, você quer aparecer para os indecisos, você quer construir sua relevância, você quer construir a sua reputação, você vai falar o que o eleitor quer escutar, de forma segmentada. E aí, o que aconteceu ali foi uma discussão democrática mesmo, em termos de causa. Eu falei assim, não, assim, era um dos alunos, né? Como assim? Você está me dizendo que em campanha a gente não mostra a plataforma do partido? A gente não mostra assim, as causas que a gente defende? Sim, a gente mostra as causas que a gente defende, mas a gente vai entender quem quer ouvir isso e de que forma a gente vai falar sobre isso. Essa é a estratégia de segmentação, gente. Essa é a estratégia que quem usou a internet corretamente sabe fazer. E eu vou dar um exemplo de uma estratégia que foi utilizada, que é o pensamento dicotômico. Quem quiser pesquisar sobre o pensamento dicotômico, assim, fundamentalmente, isso vem lá do Sartre, né, do Jean-Paul Sartre, que começou a trabalhar pensamentos selvagens. E ele compreendeu que pensamentos de forma simples e decisões de forma simples, muitas vezes em comunidades ou em povos, né, melhor falar em povos, elas são construídas a partir da dicotomia, do sim ou não, do preto e do branco. É muito mais fácil, né? Esse não é um pensamento complexo, tá? Você não precisa, você vai ponderar entre direita e esquerda, né? Essa é uma crítica que o Bobbio recebeu no livro dele, né? Direita e esquerda, né? Não, isso aí não é direita e esquerda. É muito mais fluido, né? Não à toa, e é por isso que eu acho interessante vocês olharem o que está acontecendo na eleição da Câmara, né, e do Senado. Essa questão da direita e esquerda. Então, como se usa o pensamento dicotômico? É muito simples, gente. Pensamento dicotômico. O que o Trump fez? Alguém lembra, assim, estratégia de Trump. Eu queria trazer o Trump amanhã, mas não vai dar tempo, não. O Trump foi construindo essa história de ser presidente há muitos anos, negando que quer ser presidente. Dividir para reinar, obrigada, Zé Roberto. Negando que quer ser presidente. Ele começou a se posicionar politicamente, olha só, tem uma chave aqui. Quando a gente teve 2000, isso é início do ano 2000, dois policiais brancos foram assassinados por negros nos Estados Unidos. E aquele foi o primeiro estopim desse movimento Vidas Negras Importam, assim, semente ainda, porque a coisa se estruturou mais agora, até numa concepção de branding. O Trump foi dar entrevista e começou a se posicionar como o protetor dos brancos, né? Olha, não, a gente tem que tomar uma ação, assim, temos que ser protegidos. Olha, já começou a dicotomia aí. A dicotomia, né? Mas quando ele foi eleito agora também, tinha uma dicotomia muito forte da parte dele, que é os comunistas, que, aliás, nos Estados Unidos está presente desde o Nixon, Reagan, essa questão do comunista, o W. Bush, sempre traz. Comunista capitalista. A questão do comunista é essa. A gente precisa acabar com esses comunistas, né? Aí, a gente também tem um outro pensamento dicotômico, Bolsonaro. Como é que é a dicotomia dele? Comunista, gente. A base dele é PT, né? É muito mais petista, né? Anti-PT. Nossa bandeira nunca será vermelha. Tá vendo? É a dicotomia. É sempre o contra. Antipetismo, é isso. O mais forte foi o antipetismo. Ó, eu nem tenho muita proposta, mas assim, é o ele não, né? O ele não também é uma dicotomia, de certa forma. O Biden também fez dicotomia, gente, porque a gente acha que esse é um privilégio da direita, não. O Biden, ele também criou uma dicotomia para ser mais fácil a digestão da proposta. A dicotomia é anti-Trump.
é anti-Trump. Tudo que ele fez, eu vou desfazer. É assim que se constrói um pensamento dicotômico. E o pensamento dicotômico é muito mais fácil de ser compreendido, porque nós ainda buscamos algumas raízes de ter um inimigo comum, né? A gente precisa lutar contra um inimigo. Quando você cria a cultura do medo, você precisa se proteger de alguma forma. É por isso que muita gente social-democrata ou mesmo da esquerda, quando vê os seus projetos implementados, eles se transformam em conservadores, em conservar o que foi conquistado. Então, tem esses movimentos políticos que a gente tem que ficar atento ao momento que nós estamos vivendo na comunicação de mandato ou campanha. Tá? O abraço ao bolsonarismo nas eleições municipais não foi um bom resultado, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ficar atento. Pode ser que daqui 2 anos seja. Neste momento, não foi. Legal? O Marcelo perguntou, eu vou voltar antes, mas eu acho que essa é uma pergunta, né? A dicotomia é melhor para quem é de oposição? Pode ser, como o Biden, né? Como o Biden fez. Mas o Trump, ele podia continuar utilizando a dicotomia dele anticomunista. Mas como ele já sentou numa cadeira por alguns anos, ele realmente precisava mostrar resultado. E a pandemia, gente, afetou muita gente. Ser anti-ciência no momento pandêmico não é uma boa postura. Tá? Não é uma boa postura. Então, a dicotomia que ele foi tentando criar com relação à ciência, na minha opinião, não foi uma boa estratégia. Mas vamos entender em termos de posicionamento. Eu vou finalizar alguns slides e eu fechando essa aula, eu vou para as questões e faço os comentários, tá? A gente falou até aqui, né, a questão de braid em tempo, né? E como se constrói algumas estratégias, como, por exemplo, o uso do pensamento dicotômico. Quando você usa o pensamento dicotômico, você está construindo uma reputação e uma marca que é a contraposição de uma outra. Quem vai com você? Quem não quer, aquela outra. Mas para isso, gente, você tem que explicar muito bem o que é aquela outra e muitas vezes usando o que ela não é, né? Que é o kit gay nas escolas, o material. Eu conheço o material que foi distribuído, que é a questão o estímulo à pedofilia nas escolas, e a pedofilia é um assunto que vem em muito movimento da extrema-direita. Porque você constrói o medo, e você pega esse medo e fala assim, eu vou te defender disso. Esse é o pensamento dicotômico. Instaura o medo e traz a agressividade na defesa. Quando eu falo em branding e posicionamento, a estratégia de posicionamento está ligado, claro, à identidade de um candidato. Né? Como, por exemplo, a Coca-Cola vem aí há anos tentando desconstruir o seu posicionamento de bebida açucarada. E, gente, é difícil. Você precisa de novas gerações ali para assimilar essa nova marca. E há muito dinheiro envolvido nisso. Há muita estratégia. Quando a Coca-Cola faz marcas com o nome das pessoas, o que ela está buscando é uma geração a qual não nasceu consumindo Coca-Cola, nasceu consumindo a tubaína local. Né? Então, assim, é uma construção de reposicionamento que ela está buscando. Uma vez que um político ou um partido político é marcado, é difícil alterar essa pessoa pública. É impossível? Não, eu falei é difícil. É difícil, impossível não é. Então, eu acho que essa é uma questão importante. Será que a gente consegue desconstruir o Lula a partir... Lembra dos nichos, lembra dos grupos de estrutura. Para quem considera ele um corrupto, não, a gente não vai desconstruir isso. Para quem o considera como um mito do trabalhador, da pessoa que trouxe as universidades, o acesso à bolsa, a gente não consegue desconstruir isso. Tanto que o PT ainda tem votos, gente. Ainda tem votos, ainda tem resquício de uma marca, ainda tem resquício de uma reputação. O que precisa é
reconstruir para retomar as prefeituras que perdeu, os cargos que estão perdendo. Eu trouxe dados sobre isso. Olha só, a imagem dos políticos ela é constantemente redefinida por coisas que acontecem de forma inesperada. Não é só gestão de crise. A pandemia, gente, é um grande exemplo disso. Posicionamento em termos de marca é saber usar essas oportunidades. O Maia está sabendo usar essa oportunidade. O Bolsonaro não está sabendo usar a pandemia. O Exército não está sabendo usar. Né? Assim, o Exército está numa situação que a reputação que ele foi criando, principalmente com os boinas azuis, né? Se vocês conhecem a história do Exército, assim, o Exército é muito respeitado, muito respeitado, principalmente com seus trabalhos humanitários vinculados à ONU, Unesco. Mas hoje isso quase não aparece. O que aparece hoje é todo um resquício de personagens, de autoridades ligadas ao Exército que ocuparam cargos no executivo e não conseguem dar conta dos desafios. Então, quando a gente olha um general especialista em logística não dá conta de uma vacinação, a gente fica imaginando que são os memes, né? Como seria um Brasil na guerra, né? Distribuição de munição. São essas piadas e esses pensamentos que vêm. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo que vem esse tipo de crítica, né? Não é todo mundo que tem essa percepção. Mas o Exército era muito respeitado em uma grande parcela da população. O Dória também, o Pedro Cunha lembra. O Mandetta foi um exemplo de construção de brand durante a pandemia. Eu concordo, João Ribeiro. Eu concordo que ele ainda está surfando, né? Porque a gente não está responsabilizando ele pela pandemia, né? É importante lembrar que ele também tem sua responsabilidade. E acho que ele saiu bem dessa. Legal? E olha só, e por que eu trouxe esse gráfico seguinte, gente? Situações que acontecem. Posicionamento é saber usar as informações que o mundo te traz. Eu trouxe aqui um gráfico que é avaliação de governo Michel Temer e Bolsonaro. Então, assim, eu tenho aqui o fim do governo Michel Temer, dezembro de 2018, e o começo do Bolsonaro em janeiro de 2019. Michel Temer, gente, foi aí, além, o que ele nos deixou de muito bom foi todos os memes que foram construídos com ele, que são maravilhosos. Ele saiu do governo com 68% de avaliação ruim e péssimo. Essa é uma pesquisa XP, o link está aí para vocês depois acessarem. 68% da população brasileira falou assim, cara, é ruim e péssimo. Por quê? Porque ele traz a infelicidade, né? Ele traz uma imagem realmente de uma pessoa que, da mesóclise, e essa é uma coisa interessante, Carola. A Carola lembrou da fala dele, né? A maneira como ele fala. Tem que realmente ser um literata, né? Para dialogar com o Temer. Para entender que objeto que ele está falando quando ele usa as suas estratégias narrativas. Mas o Temer, ele trouxe na sua reputação a carga do golpista, né? A carga do golpista. E o Bolsonaro, ele teve uma grande oportunidade quando você entra com um governo mal avaliado, você tem uma oportunidade maravilhosa de fazer a dicotomia. Então, o Bolsonaro entrou com 20, dizendo ruim péssimo. Começando, né, gente, ali. Ele nem sentou na cadeira, mas ele já... Vamos ser sinceros, assim, em janeiro ele já estava saindo da ONU, ele já estava dizendo que imigrante não vinha, ele já estava dando todo o seu recado. Então, assim, 20%. Em janeiro de 2020, antes da pandemia, ele já estava com 39%. Tá? A gente tem na política, a gente tem uma... Eu vou dizer que é um fantasma, não sei o que é, que são os 100 primeiros dias, né? Vocês devem acompanhar isso. 100 primeiros dias de governo, os 100 primeiros dias de planejamento. Então, assim, em 100 primeiros dias, o Bolsonaro ainda estava crescendo. Né?
Perdão, tá aqui, ó, uns 35. Ele já começa a cair a partir disso. Mantém 34, bom, péssimo, e vai subindo o ruim e péssimo. Isso é antes da pandemia, tá? Tá aqui. O que a gente tem hoje? Fresquinha essa pesquisa, saiu dia 21 de janeiro, saiu ontem, na verdade. Eu vou ficar entre o bom e ótimo, tá? Para vocês não falarem que eu sou tendenciosa. Vou ficar entre o bom e ótimo do governo Bolsonaro. Como você avalia o governo Bolsonaro? Em janeiro de 2019, a gente era feliz, saudável, todo mundo aqui estava comprando pacote do carnaval, né? Todo mundo achava que ia ficar na praia aí. Muito bem, a gente tinha 50% dos pesquisados dizendo que era um governo ótimo e bom. Um ano de governo, hein, gente? Um ano de governo. Em março, pandemia veio, despencou. Gente, não precisou de muito, não. Despencou. Aí, a gente começa a aumentar um pouquinho, principalmente nesse ponto aqui. O que aconteceu em junho, gente? Nossa, tá péssima essa coisa. Como você vê, tá tudo. O que acontece aqui em junho? 19 de junho. Ah, perdão. Obrigada. 2020, verdade. Aqui, ó, é aqui que eu quero chegar. Obrigada, Giovana. Bom, estamos aqui, tá despencando. Então, mas vai dar na mesma ali. Tá despencando. A gente vive amor e o que falaram ali, né? Lua de mel e lua de fel 2019 inteiro. 2020, ótimo. Vamos pegar aqui, 38%. Já queimou os meus 50%. Veio a pandemia, a gente estava feliz lá, lembrando, passando carnaval na praia. Veio março, caiu, né? Veio pandemia. O que acontece aqui em junho, gente, que aumenta para 39, ó, caiu para 24, aquelas mortes todas, o governo dizendo que isso era uma gripezinha, e as pessoas morrendo, auxílio emergencial. Obrigada, Isabel. Aqui, ó que legal, aumentou. Começou a ser pago, né? Em abril foi aprovado o auxílio emergencial, mas foi pago só lá nesse período aqui. Ah, melhorou. Bom, gente, acabou o auxílio emergencial, ó. Tá? E por que eu estou mostrando isso? Porque são as oportunidades do ambiente. Do ambiente. Essa questão da vacina, essa posição da vacina afeta sim a imagem do Bolsonaro, não só dele, do governo dele e de várias instituições. Legal? E aí outra pergunta aí, fresquinha também, como você aprova ou desaprova a maneira como o Jair Bolsonaro está lidando com o seu trabalho como presidente? Né? Então, começou com 49% aprovando há um ano, janeiro de 2009, janeiro de 2021, fechando aí 2 anos de governo, 45% desaprova. Vamos olhar o chat aqui, que eu sei que está tendo, como é que se fala? Thread? Quando dá umas... Vamos lá. Armamento, legal. Nilson perguntou, a primeira pergunta que ele fez. Seria possível estabelecer uma relação entre produto de baixo custo, que costuma representar baixo risco de experimentação, e as novas personalidades políticas? Nilson, eu não vejo dessa forma, não. Não sei se eu entendi. Você fala da gente votar nessas novas personalidades porque seria um baixo risco? Claro, por favor. Na prática é isso mesmo. Quando a gente fala de produto de consumo, quanto menor o valor unitário do produto, maior a chance do consumidor se arriscar e experimentar, né? No caso da política, né, considerando todo esse cenário, as movimentações todas, a tentativa de posicionamento dos partidos e o surgimento de tantas novas personalidades no mundo político, né, de alguma maneira se imagina que dá para a gente dizer que o eleitor, até porque está cansado das velhas figuras, estaria mais disposto a experimentar gente nova, caminho novo? Nilson, eu acho que nós estamos experimentando gente nova, nós, tá? Porque, assim, sempre quando fala eleitor, gente, tá todo mundo no mesmo saco.
porque nós não temos reputações bem estabelecidas e partidos realmente com marcas ideológicas. Eu não colocaria dessa forma simples como você está colocando, né? Existe uma diferença muito, muito grande entre produto e serviço, né? Eu acho que com a política, eu acho que o eleitor ele não vota na lógica de consumo, tá? A gente, como estratégia e estrategista, a gente consegue agenciar estratégias de mercado para construir um produto, uma marca, mas o eleitor ele não tem essa clareza que ele está votando em um produto barato. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que é muito mais a experimentação. Os novos estão sendo votados porque talvez eles consigam comunicar melhor, e isso a gente vai ver amanhã, talvez, se der tempo em sites, ou hoje, do que colocando assim, vou experimentar esse aqui porque é um menos risco. Eu não consigo ver dessa forma. Priscila, Maíra, não tem como buscar voto em todos os setores? Priscila, não sei o que é setores, que você está definindo por setores. Em todas as segmentações, eu não recomendo. Se eu sou de esquerda, eu não vou pisar na extrema-direita, eu vou perder dinheiro. É questão de dinheiro. Vamos lá, vamos falar claramente. Campanhas não são mais milionárias. Mesmo as milionárias, é melhor investir indecisos e no seu público do que tentar reverter um voto. Se você é pró-aborto, assim, não tem por que gastar R$1 em pró-vida. E não tem tempo de conversão, sabe? Eu acho que tem que pensar aí no tempo que você tem. Então, quando eu falo que não vale a pena em todos os setores, buscar voto em todos os setores, eu não sei o que você está dizendo de setores, na verdade, eu vou traduzir isso como linhas ideológicas. Se eu sou liberal e quero privatizar tudo, não vou investir em funcionário público, apesar que muitos votaram aí, né? João Ribeiro, Maíra, segmentação é uma alma da campanha. No Brasil, os eleitores faltosos e já tem potencial para eleger o cargo executivo. Já, né? Já batemos quase 50%. A Ingrid já teve a sua resposta. Luciano Huck, né? Quando falou do Trump, exatamente. É muito parecido, gente. A estratégia do Luciano Huck é muito parecida com o Trump. Não estou dizendo que ele é o Trump, mas que ele está tomando da mesma água, tá. Vamos lá. A Mariana mostrou aqui. Não sei se vocês estão acompanhando os artistas ligados a Paula Lavigne. Eu adoro, né? Porque coisa de reputação é isso, gente. Paula Lavigne virou uma marca. Virou uma plataforma, é uma pessoa, mas virou uma plataforma. Essa é uma boa visão. Assim, quem não conhece Paula Lavigne, vai lá, pesquisa, dá uma gugada, vê o que se fala nela. Tanto é que Mariana usou o seguinte: os artistas ligados a Paula Lavigne e fazendo campanha na rede contra o Lira. Eu não vi, mas é bom, Mariana, a gente trazer essa dinâmica, porque, por exemplo, o que está em jogo aqui é ele sim, ele não, né? Bolsonaro sim, Bolsonaro não. Porque você tem um PT apoiando o Rossi, MDB, né? Esse é um exemplo que eu trouxe da nossa crise democrática. Vamos lá. Gisele, a mudança da política não lembra as técnicas de embalde? Claro, Gisele, é exatamente isso. É exatamente inbound. Você pegou exatamente isso. Só que, Gisele, para fazer inbound, você faz durante anos, você não faz em 45 dias de campanha. Esse é um ponto. A Soraya lembra que você tem que identificar o inimigo único e estabelecer a dicotomia. E, às vezes, Soraya, esse inimigo único é por segmentação, tá? Você vai segmentando aí. A Carola respondeu a questão do Bolsonaro, do Trump. Vamos ver algumas coisas, eu perdi a linha aqui. Isabel indicando livros. Interessante. Todo livro que vem, gente, de pós-verdade, todo livro, eu estou exagerando, mas assim, normalmente os livros de pós-verdade, eles começam ali no movimento, no think tank de meio ambiente, né?
que foi Meio Ambiente e Tabaco, que foram os que começaram a construir relatórios combatendo ciência, tem uma raiz aí desse momento, e passam pela Fox News, que são boas histórias também, que a gente podia fazer até um debate sobre isso. Vamos lá, o Alex, eu lembrei do Alex aqui, Temer, tá? Porque eu mostrei naquele gráfico o Temer terminando a gestão dele lá com 60 e tantos % de muito ruim. Aí o Alex falou o seguinte, no entanto, o Temer está conseguindo pouco a pouco reconstruir sua figura, inclusive cotado para ocupar o Itamaraty e ajudar a salvar o governo. Pode ser, Alex, tudo isso que você falou para mim não significa reconstruir a figura. Porque primeiro que Itamaraty também não está sendo mais enfim, eu preciso pensar nisso. Porque quando ele sai, veja bem, eu acho que esse é um ponto importante, Alex. Quando a gente olha uma avaliação do governo Temer 68 ruim, péssimo, é da população, não é de quem está no poder, né? Então, assim, o Temer, aí, e esse é um ponto importante, o Temer é muito respeitado no Senado, no Congresso, por deputados, por senadores. Ele é o que se chama das antigas raposas, né? Tem algumas piadas que... Piada não, talvez uma trollagem. Quando chegou esses novos senadores em 2018, reeleição, 19, uma frase muito comum de ouvir de funcionários técnicos do Senado era assim, olha, isso aqui nunca foi muito transparente nem honesto, mas antes eu trabalhava com raposas, agora eu trabalho com as galinhas. E o Temer é o das raposas, né? Meio chefe de raposa. Então, a figura dele... Lembra do Bourdieu, gente? Dos campos, tá? O campo da política, o campo da negociação, o Temer, a reputação dele, eu vou te falar, é muito boa. O que ele precisa construir E talvez aquele depoimento que ele deu ontem, ou antes de ontem, né, junto com Dória, da vacinação, possa ser uma estratégia para esse outro campo, que é o da eleição. Isabel, obrigada por me corrigir. O auxílio emergencial que veio. E eu vou fechar aqui o chat, gente, para a gente voltar aqui para a aula. Eu estou sem relógio hoje. E aí o Nilson trouxe também o selo Paula Lavigne. É verdade, assim, eu acho admirável, viu? Não que eu concorde com ela, tem várias questões, mas a força que ela tem é bem admirável. O Nilson fechou aqui, também tem uma longa e bem-sucedida história no Congresso, jurista, articuladora, é isso aí. Eu acho que é mais esse sentido, tá? Bora voltar aqui para a gente olhar outros pontos. E aqui eu quero lembrar, quem falou de futebol ontem, eu não sei se foi o Washington ou o Hudson, me lembrem, que falou assim, o Bolsonaro usa uma boa estratégia de branding quando ele coloca as camisas de futebol. Vocês lembram disso? Eu trouxe exatamente essa foto que estava prevista aqui, né? A estratégia de se aproximar de times é muito boa, Hudson, lembrei. É muito boa, né? Lembra que eu trouxe aqui um dos casos do deputado corintiano, né? É bom, gente, tem um apego, tem uma emoção, tem a questão da identificação, que a gente falou na primeira aula, tem a questão do pertencimento, esse cara é igual a mim, legal? Muito bem, vamos lá. Obrigado, o Emílio já me atualizou, porque a última referência que eu tenho é que Bolsonaro usou 81 camisas de time. Particularmente, eu acho que essa é uma estratégia que você angaria num primeiro momento e você perde no segundo momento, né? E o Guilherme coloca, né? Nesse caso, por mexer com paixão, ele usa de camisa de times diferentes. Funciona? Eu acho que a gente tem que avaliar. Eu acho que não funciona. Eu acho que para a série, de repente, para a série sem divisão, para a série D, é uma coisa legal. Para a série C, talvez. Mas quando você coloca torcedores fanáticos incomodados, né? O Emílio trouxe isso, o São Paulo e o Corinthians, o Botafogo e o Flamengo,
Eu não acho que isso é uma boa estratégia de reputação. O Lula era corintiano do início ao fim, não sei se vocês lembram. Então, trazia, já vou, Edson, já vou te chamar, calma. Então, eu acho que essa confusão que você vai criando, ela não te traz uma identificação em termos de fidelidade, que é justamente o que colocam em Bolsonaro na fidelidade partidária. Na verdade, é justamente ele, mas eu acho que ele está usando uma estratégia que não é muito boa. Ausente de posicionamento, Michel. Essa é a minha avaliação. Hudson, eu te dou 1 minuto aí para a sua defesa. Vamos lá. Boa noite, gente. Deixa eu... É a minha maneira de ver, tá, gente? Pode estar errado e provavelmente deve estar mesmo, mas eu não posso deixar de falar. Eu acho que sozinha essa estratégia dele não funcionaria. Não seria uma boa manutenção de branding dele junto aos times. Por quê? Porque ele, né, fez em 85 partidas diferentes. Mas o foco dele sempre foi compartilhamento no WhatsApp e compartilhamento nas demais redes sociais dele, né? Então, ele meio que exclui essa narrativa da mídia. Então, tipo, mesmo se a mídia expor, nossa, mas ele testou em todos os times, ele fez isso, não sei o que tem, o público dele vai vai ouvir mais o que vem no WhatsApp. E dentro dos grupos de times, eu acho que foi uma boa jogada, porque gerou uma proximidade com esses torcedores. Então, tipo assim, sozinho não funcionaria. Mas como tinha a narrativa de desmerecer tudo que a mídia falasse e em relação à crítica a ele, eu acho que amenizou esse negócio de ele está sendo populista e tal, e ficou mais focado, tipo assim, olha que legal, gente como a gente, ele faz questão de tirar uma foto com a camisa do time, não sei o que tem, até dentro os torcedores mesmos ficarem compartilhando, e muita gente não viu que ele tirou foto de com outras camisas, tipo, dentro do grupinho ali, ó, dos micro nichos, eu acho que funcionou. Hudson, eu entendo. Assim, a gente não tem como medir isso. É uma possibilidade. Agora, eu vou te dar outros contrapontos com relação a isso. Toda a justificativa que você deu foi em termos de audiência em rede social. Para isso, eu acho que funciona. Mas vamos lembrar que audiência em rede social não converte em voto. E o que ele pode estar produzindo com relação a isso? Ele está produzindo contravoto nas próximas eleições. Né? O São Paulino é um corintiano que não vota no Bolsonaro, produziu uma rede de memes e uma rede de notícias dizendo aqui, ó, corintiano bolsonarista, o cara é São Paulino, entende? Então, assim, ele vai criando uma estratégia que é possível a gente usar como contraposição a ele. Em termos de engajamento em rede social, eu concordo, tá? Tá tudo bem. O Josafá lembrou que está mostrando que gosta de futebol. Pode ser, Josafá. É que futebol tem uma aura muito mítica, né? Essa identificação nossa com as camisas, com os mantos, né? A gente fala em manto quando veste uma camisa. Então, tem coisas aí que são invisíveis, que é aquela questão que a gente estava falando na primeira aula. Tem identificações que são invisíveis e que o incômodo ele pode ser inexplicável, mas assim, há um incômodo de ver ali o Corinthians e o São Paulo na mesma pessoa e comemorando e assistindo o jogo, e assistindo o Flamengo e Botafogo com a blusa do Flamengo, mas, cara, ele tirou a foto com o Botafogo. Então, assim, nesse ambiente religioso que é o futebol, e ele é um movimento de crença e mexe com religiosidade, isso pode ser um jogo aí simbólico que não contribua muito. Mas vamos ver o que vai destrinchar isso. Eu entendi a sua fala, Hudson. Eu acho que em termos de rede social funciona, porque realmente são 22 camisas de série sem divisão, 3 internacionais. Vamos lá, gente. Emirados Árabes, Espanha e Porto de Portugal. Brasil, China, Estados Unidos, Japão e Catar.
Enfim, vamos lá. Podemos ir para a próxima aula, que é a aula de hoje? Vamos lá, estou aqui ouvindo vocês. Vamos para a aula de hoje, que é partidos. Partidos políticos. Descarta tudo. Guardei aqui. Qual que é a ideia da gente trazer partidos políticos hoje? Espera aí que eu vou... Por que falar em partidos políticos quando a gente fala em branding, né? E aí, só reforçando, porque isso aqui já falei várias vezes, porque eles deveriam ser a plataforma da marca. Eles são? Acho que não. No Brasil, não, e o nosso ambiente é Brasil, e o meu conhecimento é Brasil, eu não ouso colocar o pé aí onde eu não faço grandes observações. Vamos lá, vamos compartilhar nossa tela. É bem difícil, gente. É bem difícil essa vida aqui. Estão com a tela? Agora eu só quero saber como é que eu vou achar vocês para compartilhar. Sai daqui. Muito bem. Já falamos sobre isso? Já falamos sobre isso. Deu uma desconfigurada aqui, mas tá leitura garantida. Isso aqui a gente falou ontem, eu só trouxe para a gente passar rapidamente, até para aproveitar o nosso tempo, que semelhante às empresas, partido político, organização de campanha, governo, ONG, movimento social, a gente usa estratégias de branding para fazer construção de marca e nicho de sucesso. Os partidos políticos, lembra? Até coloquei, ó, deveriam, né? Deveriam, cadê o marca-texto? Deveriam oferecer uma plataforma de previsibilidade. O que é essa plataforma de previsibilidade? Eu vou votar no PT porque eu sei o que ele faz. Eu vou votar no PDT porque ele é contra a reforma da Previdência. Não é? Então, é um endosso aos políticos. Ao meu voto, inclusive, né? Aí passamos aqui, isso aqui é de ontem, até passamos pela Tabata Amaral, a orientação do partido, diante de toda a sua filosofia de construção, era ser contra a reforma da Previdência, né? Votou a favor, imbróglios de ser expulsa, de ser suspensa. Para deixar a história melhor ainda, ela não apoiou o candidato do PDT em São Paulo e apoiou uma candidata do Cidadania para a vereança. E a gente tem que compreender que os candidatos se tornam as marcas de um partido. Falamos do Bolsonaro, falamos do PT, falamos da Rede, falamos dos democratas, que eu adorei a definição de vocês, devo reforçar. E a gente entendeu que política é vender esperança. A gente vota porque a gente acredita, a gente tem esperança que vai manter a democracia, a gente tem esperança que vai diminuir a riqueza, a gente tem esperança que vai privatizar o Banco do Brasil, a gente tem esperança que vai chegar a emenda na nossa cidade. É assim que a gente vota. A gente não vota com certezas. Legal? Então vamos... E aí qual que é a contraposição, né? Tá mostrando que no Brasil e no mundo, professora, não sei. Eu sei no Brasil. A gente está nessa discussão. No mundo também não. Na verdade, a gente sabe que está desconto. Até trouxe o Trump. Está dissolvendo, né, essa referência. Não foi sempre assim? Não. Eu posso dizer que na Constituinte a gente tinha mais clareza da defesa dos partidos, exceto, inclusive do Centrão, né, que nasceu na Constituinte, vamos lembrar, para apoiar o José Sarney. Inclusive, eles tinham uma função, que era apoiar o José Sarney,
que é fazer uma constituinte favorável ao José Sarney. Estados Unidos, eu trouxe um exemplo, né? O próprio Trump criticou o Partido Republicano contra o possível bloqueio do seu veto no Congresso. Isso aqui a gente está falando de lá no final de 2020. E a gente sabe, né? Se vocês acompanham o jornal, a gente tem acompanhado que o Partido Republicano virou um racha, né? Vários rachas, mas que com o Trump realmente ele deu às claras a disputa de poder e aquele elefante lá que a gente tinha, lembra da nossa charge do elefante? Ele subiu em cima do elefante, né? Vamos dizer assim. Eu trouxe Brasil também, né? Já que a gente está vivendo aí a nossa eleição, a Semineto diz que o DEM apoia a baleia. Legal, faz sentido. Mas não vai fuzilar quem vota em Lira. Então, gente, o que tá nessa frase escrita assim é o seguinte: partido não, vota aí, assim, a escolha é sua. A escolha é do seu interesse político e pessoal. Não é uma orientação partidária. E aí vem o Temer, falamos do Temer hoje, eu peguei essa notícia hoje. Porque o PT, ele sofreu muito no apoio, né, ao MDB. Sofreu muito em apoiar o Rossi. Mas veio Temer e disse, olha, o apoio do PT ao Baleia Rossi é um fenômeno democrático. É possível compreender isso, gente? É um fenômeno, assim, o apoio do PT ao partido que articulou um impeachment da sua presidente é democrático, é um fenômeno democrático. O que ele quis dizer, e aí eu compreendo a fala dele, ele quis dizer o seguinte, olha, agora a gente tem que tentar manter a democracia e a gente junta os que são inimigos para. E esse é um fenômeno mundial e histórico, né, gente? A gente tem vários exemplos. Eu vou dar um que eu acho que é bem legal, né? Porque quando a gente estuda no ensino médio o sistema feudal, não sei se vocês lembram, se vocês não mataram essa aula, o feudal você tinha o dono, né? O sucerano, e você tinha o seu... Eu até confundi os nomes. O senhor feudal, e você tinha o seu sucerano, os seus vassalos. Obrigada, Jéssica. Você tinha os seus vassalos. E você tinha a igreja, né? Não vou me esquecer, não era só dois, não. Você tinha igreja. Então, gente, vamos compreender que os vassalos tinham uma disputa de poder, se a gente for naquela visão marxista, uma disputa de poder econômico entre o seu senhor feudal e os seus vassalos. E a igreja. Quando a burguesia começou a nascer e ocupar os muros aí do seu sistema feudal, né? Porque os burgueses começaram a ocupar alguns muros e criar algumas cidades, aquilo era tão amedrontador para os vassalos que não compreendiam essa lógica, que eles, junto com o senhor feudal, eles queriam destruir essa burguesia. É uma formação inicial de burguesia. Então é para mostrar que entre direita e esquerda a gente se junta quando tem um inimigo comum, tá? Então este movimento é o que comanda a política. E é isso que o Temer quer dizer, né? Olha só, a gente brigou, mas agora a gente tem que se juntar. E o que é mais impressionante, hoje, Simone Tebet anunciou a sua candidatura independente, porque o MDB, senadora foi preterida após o partido começar a fazer negociações para Rodrigo Pacheco, do DEM. E ela falou assim, não, eu vou lançar minha candidatura independente. E aqui duas coisas me chamam a atenção, que eu vou deixar aqui, é quase um parênteses, tá? 2 parênteses. O primeiro parênteses é a história de Tebet, que quem não conhece Tebet, eu recomendo que conheça e conheça o pai. O pai dela tem um significado muito grande para a Constituinte brasileira, inclusive quando o Ramês Brigares Zé Roberto
inclusive nas discussões sobre o capítulo de comunicação social, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Ele foi uma pessoa muito importante para o que a gente é hoje em termos de comunicação. E um outro parênteses. A gente vê movimentos muito similares, em contextos diferentes, de construção de imagem e reputação, de Tabata e Simone Tebet, que é a seguinte: eu sou mulher, eu tenho uma história, e se você, partido, não me apoiar, eu vou fazer o meu. Então, isso tem sido uma recorrência entre mulheres. Talvez, se fosse um homem no lugar da Tebet, aceitaria algumas negociações. Então, vamos ficar de olho nisso. Vamos ficar de olho em outros movimentos que podem surgir, principalmente de mulheres que estão eleitas, tá? Só uma dica aí para a gente olhar. E o que eu quero construir com vocês nessa questão de partido? Eu estou sem relógio, gente, deixa eu só dar um... Ai, peraí. Vou ver o meu cálculo aqui. Eu vou fechar partido. E porque eu quero que isso fique muito claro, não sei se é o termo correto, mas assim, o que eu gostaria de deixar, né? Eu acho que do curso, essa é uma aula que eu acho importante, é um tema que eu acho importante, porque os partidos estão errando em comunicação. Quando a gente fez, em 2020, essa pesquisa, o Eleitor Conectado, eu coordeno há três eleições, todo ano a gente faz uma pesquisa para identificar na internet, dos eleitores conectados, quais são algumas perspectivas e algumas tendências de consumo de conteúdo e de voto de quem está conectada na internet. Em 2020, foi fundamental, considerando que a nossa comunicação de campanha e comunicação pré-campanha foi a internet, estávamos todos em isolamento social. O que essa pesquisa mostrou em 2020, tá? Em uma das perguntas que a gente fez se vai votar como? 83% vota em candidato. Aqui, ó, a gente já falou sobre isso, como é personalista, tá aqui, ó. Vota em candidato. 4% vota em uma legenda, em um partido, 4%. 83% vota em um nome de candidato. Por quê? Porque, Maíra, nós somos personalistas. Essa é uma resposta. A outra resposta pode ser, Maíra, porque os partidos não sabem o que fazem. Tá? São dois contextos que a gente pode se apoiar. Do que eu vejo acontecer e do que eu vejo que é possível e potencial de transformação e comunicação política, eu posso dizer que os partidos não sabem o que estão fazendo. Por espectro partidário, né? A gente separou a dicotomia, eu não consegui fugir disso, entre direita, centro e esquerda e... Gente, é a mesma coisa. Eu só tenho uma vantagenzinha aqui do centro, em uma legenda e um partido, eu tenho a vantagem da esquerda, que vota em 5%. É a maior porcentagem que eu tenho de fidelidade partidária é na esquerda. Possivelmente porque há muito tempo constroem uma plataforma que vem de um histórico de movimento sindical, de um histórico de movimento popular, de identificações mais claras sobre o problema social. Então, o que esse panorama aqui traz? Deixa eu até ver se eu não vou adiantar uma temática. Então eu vou passar aqui. Eu fiz outra pergunta. Se você costuma votar sempre no mesmo partido, eu não estou perguntando se ele vota em pessoas ou não, tá? Estou perguntando se ele vota no mesmo partido. 19% vota sempre no mesmo partido. 78% não votam no mesmo partido. É muita gente. É quase 80% da nossa população, dos nossos eleitores, que não tem vínculo partidário. O fato de não ter vínculo partidário, em momento nenhum, significa que não há partidos que eles se identifiquem.
O que significa os partidos não sabem construir uma identificação com os eleitores. É a inversão, gente. Vamos parar de olhar para os eleitores, para a gente, e falar assim, não sabe o que é partido. É a gente que não sabe falar para eles o que é um partido. E logo eu vou falar qual é a preocupação que a gente tem que ter com isso. Olha só, costuma votar no mesmo partido? Ó, a fidelidade partidária aqui da esquerda, 23%. 23% votou no Lula, votou na Dilma, votou no Haddad, votou no Suplicy e outros aí candidatos, votou no Verri no Paraná, porque costuma votar no mesmo partido. O que esse cenário nos traz? Além dessa crítica, né, que a gente responsabiliza eleitores pela falta de partidarismo, não. A gente tem que responsabilizar o partido por tudo aquilo que a gente falou antes, né? Por tudo que vocês me falaram do DEM, por exemplo. Isso significa que, e aí tem um dado que não está aqui, mas é um dado importante, essa fidelidade partidária está em eleitores acima de 30, 40 anos. Quando eu faço um filtro, e não foi o João Ribeiro, eu não me lembro, está no livro, tá, do Eleitor Conectado, se vocês quiserem baixar. Quando eu falo em eleitores jovens, que é quem vai votar os nossos clientes, tá? Daqui 20 anos, é esse público jovem, eles não têm identificação partidária. Isso significa que eu perco, inclusive, recursos. Quem mais doa, e aí está no artigo de crowdfunding do Tonê, se o Tonê estiver aí e quiser lembrar, quem mais doa para eleições, doação de pessoa física, é esse grupo que vota em partido. Então, em um contexto que os recursos estão ficando cada vez mais limitados e vão ficar cada vez mais limitados, vamos lembrar, gente, o fundo partidário da próxima eleição, ele vai estar vinculado a um buraco que a gente tem orçamentário gerado pela pandemia. Tá? Se alguém aqui está achando que vai ficar rico na próxima eleição, tem que refazer o seu planejamento. E os partidos estão tendo dificuldade nesse sentido. Vamos olhar a última eleição, tá? Eleito prefeito. Eu vou provar essa crise que a gente está... Provar numericamente essa crise. Prefeito eleito em capitais. PSOL elegeu 1, PSDB 2, PDT 2, Cidadania 1, o MDB bombando 1, 2, 3, 4, 5, o Podemos 1, o DEM 4, PSD 2, PSDB 4. Olha, gente, pela história que o PSDB tem, olha, tá igual o DEM. O PP 2, Republicanos e Avante. Alguém está vendo o PT aqui? Não. Vamos lá. Olha, se a gente lesse isso aqui, olha, MDB, PP, PSDB, PSD, PSDB e DEM são os partidos que mais elegeram candidatos no primeiro turno das eleições. A gente pode falar, olha só, né? Que boa notícia, né? Olha que boa notícia, MDB, em sua plataforma, elegeu 782 prefeitos, né? O PP, isso aqui não é só primeiro turno não, tá? Isso aqui é o final. Primeiro e segundo turno, tá aqui, ó. Coloquei a fonte para vocês olharem, para não dizer que eu espalho fake news. PP, PSD, PSDB, aqui, ó. Ah, legal, PSDB, o DEM. Sabemos que eleição municipal é o prelúdio de eleição federal. Estadual também. Por quê? Porque cada cidadezinha dessa aí, ó, é um palanque. Cada cidadezinha dessa é uma máquina. Vocês sabem bem que quando a gente tem eleição municipal, o Estado está fazendo campanha, as secretarias estão fazendo campanha, né? Isso, claro, né? No mundo da Alice, né? No mundo que ninguém comenta, mas de fato é esse. Eleição municipal é o cheiro de que vai ser daqui 2 anos. E é isso que preocupa o Bolsonaro, gente. É isso que preocupa
o clã, eles não conseguiram engatar prefeitos e vereadores que eles abraçaram campanha. Mas olha só, PT, 181, ele está aqui. Nenhuma capital, lembra? Mas está aqui, né? Republicanos. Olhando aqui, a gente poderia dar parabéns. Vamos dar parabéns para os três. Não, não vou deixar o DEM para trás, não. A gente poderia virar aqui e dar parabéns para 1, 2, 3, 4, 5 partidos. Mas a gente pode dar um outro olhar, né? A gente pode olhar com outro olhar, que é o da perda. O PSDB, que a gente estava lá dando parabéns, o PMDB também, o MDB dando parabéns, eles perderam muitos municípios. Com grande potencial de perder muito mais cadeiras de deputados na próxima eleição, né? Ó, o PSB. Olha o PT, de novo. O PT perdeu muito na última, perdeu mais agora. PCdoB perdeu 41 municípios. Já estava fraco, perdeu 41. Deixa eu abrir o chat aqui, que eu acho que eu não estou conseguindo mais ver vocês. Aqui. Sabia que tinha coisa aqui, eu não estava vendo. E aí vocês estão comentando a questão de partido, né? O JP elogiou a pesquisa, obrigada, JP. A pesquisa foi ótima. O Allen, os partidos não produzem confiança, cabe buscar isso nas pessoas que se candidatam. Exato, Allen, mas a minha construção com vocês e a minha tentativa é fazer um movimento contrário, é fazer os partidos construírem uma plataforma de confiança. Não à toa, gente, não à toa, a vaga é do partido. A vaga não é do político, é do partido. Então, assim, é uma inversão de valores que os partidos estão construindo, na verdade. O voto ideológico, né? O Túlio lembrou dessa questão e faz sentido. Vamos lá. O Haddad perdeu vários votos na cidade por ser do PT, acredito. Alguém falou do Kassab, eu queria saber aqui qual que é a história do Kassab, porque eu acho que o Kassab é genial mesmo. O erro do governo Dilma foi entregar o Ministério das Cidades para o Kassab. Entendi qual que é a discussão. É verdade, gente, essa é uma leitura correta. Essa é uma leitura correta mesmo. Vamos lá. E a gente tem os que ganharam, né? Que ganharam, olha só. O DEM, que segundo vocês é causa própria. PP, PSD, Republicanos. Vamos lá. O Brasil, e aí para a gente entender, esse Brasil aqui maiúsculo, ninguém dá print. O Brasil tem 33 partidos, tá? 33. E a gente pode classificar em direita, esquerda, centro, situação e oposição, grande nanico. É sempre assim que a gente se fala, os partidos nanicos. Em 2017, lembrando da reforma, foi estabelecido, nesse caso não foi a gente, não. Foi estabelecido a emenda constitucional 97, aprovada na reforma eleitoral, sobre a cláusula de barreira, tá? Quem acompanhou isso, a gente tem uma cláusula de barreira. Que é, se não atinge votos o partido, se não atinge votos o candidato, não ocupa a cadeira. Em 2020, a partir desse cálculo aqui, em 2020, 9 partidos não atingiram o mínimo. 9 dos 33. Rede, que a gente falou dele, PCB, PSTU, o PCO, o PMB, PMN, esses aqui são nanicos mesmo, né? PMN, PRTB, PTC e DC, que eu nem sabia que existia. Esses novos partidos não atingiram a cláusula, significa que para a próxima eleição eles já não têm fundo partidário e tempo de televisão. O DC é o Emael. Obrigada. Aí a gente vai perder aquele jingle maravilhoso do Emael.
porque não vai ter tempo de televisão para o Emael. Qual que é o efeito colateral dessa cláusula de barreira? E vamos lembrar, gente, o fato de eu tirar 9 partidos, eles continuam existindo, tá? Eles não acabam, 9 partidos. Eles podem organicamente acabar, porque não vai ter fundo partidário, talvez não tenha candidatos que interessem, né? O candidato normalmente tem, que é o dinheiro para fazer campanha. Você não pode ter doação para campanha de empresarial, você tem limitações para doação de partido. Então, assim, organicamente, eles vão sendo sufocados. Isso significa que tem a foice, né? Vai passar para outros partidos. Né? Essa é a tendência. Qual que foi o efeito colateral dessa cláusula? E aqui eu quero chamar a atenção. 14 cidades elegeram vereadores de um único partido. De um único partido. Isso não é democracia, na prática. Das 12 cidades, é o mesmo partido do prefeito. E vamos lembrar qual é o objetivo e os papéis, né? Um dos papéis do legislativo é fiscalizar o executivo. E essa briga que está tendo hoje na Câmara, nas eleições, é justamente, né? Vai ser a primeira vez na história brasileira que você pode ter um presidente de Câmara e um presidente de Senado alinhado com o presidente, porque a gente sempre teve disputa ideológica e disputa de interesse entre os poderes. E esse é um cenário aqui para fechar, fiscalização prejudicada. Só para fechar hoje, eu deixei uma coisa bem interessante para o fim, mas a gente não vai perder amanhã. Tá. Que vai fazer sentido também. Que é indicar, dentro desse pensamento de hoje, é indicar para vocês a leitura do Como as Democracias Morrem. Por quê? Um dos fatores postos, assim, as democracias elas morrem por efeitos legais. Boa parte, tá? A gente usa recursos de legalidade para enfraquecer instituições democráticas, né? Então, eu vou dar um exemplo, teria inúmeros, por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato, nós podemos olhar para ela, diante de todas as estratégias que ela utilizou, que hoje estão sob júdice, ela usou estratégias legais e ilegais acobertadas para desestabilizar um processo democrático. Ou a gente pode olhar para o Alexandre de Moraes, por exemplo, que usa do viés da legalidade. Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Eu vou pedir só para dar uma olhadinha. Está alto. Alexandre de Moraes. Que usa e utilizou muito recursos legais, por exemplo, para derrubar, inclusive, notícias, reportagens jornalísticas de canais, de jornais. Isso é uma censura que também, e lembrar que a liberdade de expressão é uma instituição democrática. Então, o livro ele vai construindo esse pensamento dessa forma, né? Como é que legalmente a gente vai morrer na democracia? E aí tem um exemplo da eleição. Hitler foi eleito, Mussolini foi indicado, né, naquele momento dentro de uma legalidade, Maduro foi eleito. Então, você tem várias cooptações de processos democráticos que fragilizam a democracia. E uma tese que eu coloco, que eu gostaria que a gente pensasse, e amanhã a gente vai dar continuidade nisso, é justamente que o enfraquecimento partidário, o enfraquecimento de uma plataforma partidária fragiliza muito a democracia no Brasil, do que a gente tem vivido. E aquela pesquisa que a gente fez, junto com esse dado da cláusula de barreira, a gente vai ter muita mudança em 2022. E vocês precisam ficar atentos como essas transformações vão impactar as eleições.
Então, tem que começar hoje essa construção de reputação. Legal? Eu queria, antes da gente encerrar, eu deixei só um conteúdo específico para amanhã. Deixa eu só dar uma geral aqui para ver. Eu acho que o Júnior Campos... Júnior, se você puder mutar o seu microfone, eu não consigo fazer isso. Eu acho que você está caminhando aí pelo quarto. Antes da gente... Amanhã, o que eu queria... Eu tenho um assunto que eu vou levar mais tempo para falar, mas está totalmente relacionado a isso. Existe uma pesquisa sobre confiança que é feita... a Leteia também está com o microfone aberto. Só porque realmente atrapalha um pouquinho a aula, gente. Eu sou super tranquila com isso, mas... Tem uma pesquisa sobre nível de confiança que ela é feita há 20 anos e ela vai monitorando a degradação da confiança no mundo. E amanhã eu vou trazer um recorte especificamente das instituições que a gente circula, que são as instituições políticas. E como a gente vai conseguir lidar em termos para reverter voto e construir uma plataforma, tá? Eu queria ouvir vocês agora. Quem quiser, eu vou ler aqui o chat, tá? Deixa eu só fazer. Maíra, Oi. e eu acredito que você como Acabei anfitriã... de fazer isso, Jackson. Consegui. Joia. Eu fui já fiz, agora eu consegui, era a Leteia mesmo. Vamos lá. Comentários de vocês aqui, partidário, o Allen, né? Existe muito conflito de interesse entre dirigentes e mandatários, com certeza. Além disso, muitos concentram cargos, às vezes viram uma simbiose difícil de dizer o que é. Eu concordo, Allen. É que há pouca visão a longo prazo, né? Porque esses nanicos aí que perderam o seu fundo partidário, é isso aqui. É isso aqui. Nos grandes partidos também tem, mas os grandes partidos também têm uma certa inteligência de manutenção de poder. Tá? E talvez essa seja a estratégia para a gente estar fazendo a argumentação de sustentabilidade. Tá? A gente tem que saber como tocar na ferida também. PSD é o PSD típico do Centrão, foi base de Dilma e base de Bolsonaro. É isso aí. Kassab, a gente tem respeito, né, gente? O partido deixou a ideologia de lado e os candidatos eleitores não valorizam os partidos. Pois é. E olha só, Josafá, quando a gente fala em partido, a gente quer sempre... Não é que a gente quer, né? No seu fundamento é uma ligação ideológica. Mas ela também pode ser de propostas de projeto. Né? Assim, é possível construir um partido sem ideologia? Eu acho que essa é uma boa pergunta. É possível construir um partido sem o viés ideológico? Porque o que a gente tem hoje, pelas respostas que vocês deram e pelos exemplos que a gente trouxe, é que a ideologia já não é um fundamento partidário. A ideologia trabalhista do PT, do PDT, eu vou trazer a Tabata como exemplo mais atual, mas não é ela a causadora, não. Ela talvez jogou no ventilador, né? Ela trouxe a causa para ela. Mas não é um voto de reforma trabalhista. O MDB, por exemplo, que realmente foi tentando construir ali é uma disputa interna mesmo de poder. Mas na véspera da eleição fazer uma virada dessa não é uma questão ideológica. Então, eu acho que é pensar nisso. O Gabriel fala que partido ainda só olha para a comunicação na beirada das eleições. Esse ano é ímpar e só o menino das artes fazendo post e a militância da joinha. Gabriel, eu tendo a concordar. Eu acho que tem alguns partidos que se movimentam, sim, mas não numa plataforma
sabe, com o objetivo de se transformar em uma plataforma de candidatos. Eu acho que esse é o ponto. E aí, uma coisa interessante para a gente pensar, eu não tenho opinião fechada sobre isso. Esses movimentos que chegam para apoiar candidaturas, como foi o caso lá nos Estados Unidos, que eu deixei documentário para vocês, como é a RAPS, como é o movimento... Tem um aí que o Luciano Huck financia, que eu me esqueci o nome. O quanto isso não assume papéis de partido. Os partidos não estão formando. Eu conheço Solidariedade, a Noiri não está aqui hoje, mas a Solidariedade... A Elisandra é da Solidariedade, não é, Elisandra? Eu acho. Ele tem do Rio especificamente, né? Tem um projeto forte de formação de candidatos. Então, a gente tem alguns movimentos partidários que não é nacional, é local. Vamos lá. Já li o livro, maravilhoso. Como é que vocês estão, gente? O anfitrião pode mutar o usuário. Fábio, eu demorei para lembrar, para descobrir, mas funcionou. Tentamos com a Letéia, já resolvemos. João Ribeiro, o partido precisa fazer relacionamento com a base, precisa construir Big Data. Pois é, esse é um ponto também, João Ribeiro. Qual que é o problema do Big Data dos partidos? E é uma disputa que a gente já viu acontecer em nacional. Os municipais não querem abrir mão da base de dados dele para o estadual, nem para o nacional, e o estadual também não quer para o nacional, porque muitas vezes os presidentes fazem disputa de poder. Então, tem algumas questões aí que tem que ser diretriz nacional mesmo. Michel, ou Michael, acho que é Michel, você quer falar no áudio ou quer escrever aqui? Rapidinho. Boa noite, professora. Boa noite, Maria. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? E aí, pessoal? Não, é só colocar um pouco mais de pimenta na discussão aí. Tem um livro do Manuel Castells chamado Ruptura, que ele fala muito disso. Ele fala, inclusive, que o seguinte, que os partidos, na verdade, eles são castas fechadas e blindadas, que ninguém entra, só entra quem eles querem. E o que acontece é, aos poucos, os dissidentes formam novos partidos, e aí acaba que não gerando realmente nenhuma identidade. E aí fica essa pergunta, o pessoal a gente está comentando aqui, os partidos não fazem nada a não ser no período de campanha, mas será que eles querem fazer antes? Será que eles não querem continuar justamente com essas estruturas blindadas? E aí surgem essas organizações aí como o RAPS, como agora, que é para justamente quebrando aos poucos as estruturas que eles não conseguem penetrar nos partidos. Era esse comentário para reflexão. Tá, Michel, era a próxima questão aqui também que estava colocado como... Bom, aqui passou, mas assim, essa questão do RAPS. Eu acho que é importante, o Castells, essa postura dele começa lá desde a década de 90, que ele fala, quando ele traz a sociedade em rede, e ele coloca ali muito delicadamente, assim, muito superficialmente, essa questão partidária, mas também a radicalização das opiniões. Isso, assim, muito antes desse momento que a gente está vivendo. E a gente tem que lembrar que ele é um militante marxista, né? Então, a posição dele é do poder econômico e é da disputa de poder do oprimido, do proletariado e do dono da força produtiva. Eu tendo a concordar com ele, mas eu tendo a colocar outro viés aí de olhar, que são as rupturas que a gente faz na estrutura e que é possível. Esses movimentos que você colocou de formação de partidos, né? De formação de candidatos, eu acho interessante, mas eles estão muito ligados a uma renovação e muito ligados também a uma formação de políticos, que é um papel que os partidos deixaram de fazer, que é o papel de ter candidatos que não sabem nem como funciona uma eleição, ter candidatos que não sabem como funciona um executivo de vereadores, o papel de um vereador. De fato, a gente tem isso. Mas o que eu defendo aqui com vocês, que eu gostaria que a gente olhasse também,
é que há possibilidade de se construir projetos de comunicação, não como um todo, assim, eu não quero derrubar os partidos, né? Acho que o movimento nosso como estrategista, assim, não, a gente só vai funcionar se entrar lá e destruir tudo e recomeçar de novo. Não, a gente pode começar em pequenos projetos que fortaleçam uma visão de projeto ou ideológica. Eu acho que das esquerdas é muito mais, os partidos da esquerda, ou das esquerdas, né, porque tem tanta esquerda, é possível que a gente consiga fazer um trabalho desse, desde que a gente olhe o que está acontecendo fora dos partidos. O que eles não estão compreendendo é o que está acontecendo fora. O DEM foi muito sagaz nessa eleição. O DEM conseguiu votos, assim, foi impressionante o desempenho dele. Porque talvez ele tenha argumentado, como vocês mesmos dissem, no benefício próprio, e tenha encontrado a linguagem que o eleitor queria ouvir, e os projetos que ele queria ouvir. Então, é mais um olhar nosso, Renova BR. Obrigada, Meire, e todo mundo que respondeu. Então, dentro do que você traz, Michel, e eu agradeço e concordo com você na perspectiva, e concordo com o Castelo em várias coisas, eu acho que a proposição também é achar as brechas. Achar brecha de como a gente pode entrar como profissional, porque essa é uma boa lembrança nossa aqui, ó. Esse fórum aqui de 120 pessoas, a gente podia transformar um fórum em críticas. E ó, todo mundo ia contrapor, ia ter várias coisas. Mas num fórum que a gente está tentando um reposicionamento profissional e de gerar oportunidades, o Castells a gente precisa fragilizar esse pensamento e encontrar as brechas. Entende, Michel, assim, o que eu estou tentando construir? Porque eu compreendo o poder de um partido e o poder do poder, mas a gente tem brechas para ir construindo no nível municipal e ir aí encontrando locais para a gente atuar. E aí, com todo respeito, que pode haver pessoas aqui neste fórum também que não atuam em processos democráticos, né? O quesito para participar aqui desse curso foi inscrição, não é assim, eu sou democrata. Não, você pode ter sido, não, eu sou extrema-direita e eu quero derrubar a democracia e quero saber como. As ferramentas são as mesmas. Você vai construir uma reputação, você vai construir um movimento da direita, ou do autoritarismo, enfim. É claro que um movimento totalitarista você não tem oportunidade de desconstrução, mas sair de um democrático para construí-lo é possível. Tá? Então, é mais nesse sentido. Eu vou ler de trás para frente agora que o Michel respondeu. Michel, depois você me fala se é Michel ou se é Michael, tá? Porque como meu nome é Maíra e poucas pessoas falam Maíra, além de Maíra eu sou Mayra, Maiara. Agora que chegou Maiara e Maraísa, é muito mais Maraísa. Mariana, Márcia. Então eu tenho um apego ao nome das pessoas. O Jackson, creio que muitos movimentos possam tornar-se um partido ou possuir uma estrutura similar a um, eu concordo. O Partido Trabalhista Inglês, com tendência ligada à juventude do partido, renovou o Partido Trabalhista, né, o Labour Party, porém, na eleição do partido, o integrante do movimento disputou a eleição do partido contra um membro ligado ao sindicalismo. Lembrando, é bom lembrar que esquerda e trabalhista na Inglaterra e na Espanha, em Portugal também, é diferente da nossa percepção, tá? Mas foi um bom exemplo, Jackson. O Allen, Maíra, é isso, entrar na brecha e propor uma abordagem profissional e não só na comunicação. Eu acho que a gente tem essa postura aí de levar, enfim, de encontrar brecha, gente. Eu concordo, não é fácil entrar num partido, não é fácil desconstruir. Mas não só a pandemia, eu vou te falar, os partidos abriram os olhos em 2018. Porque enquanto era só o PT que estava perdendo cadeira, não era um problema. Não era um problema nenhum o PT perder cadeira, porque assim, o PT ele foi desconstruído em todo o movimento
E era justificado a qualquer outro partido, inclusive o da esquerda, que o PT perdesse cadeira. Mas quando veio 2018 e vários figurões perderam cadeiras, não partidos, mas figurões, muitos deles inclusive dono de cadeiras de partido, aí a coisa ficou um pouco fragilizada. E aí se romperam várias ideias. E é nesse rompimento de ideias que as brechas aparecem e a gente entra com novas propostas, tá? O Josafá lembra que o partido do PV ficou em evidência quando começaram a distribuir mudas e plantas de semente. Como as democracias morrem, será disponibilizado? Carola, esse tem que comprar. Esse eu preciso confessar. Eu tentei fazer pirataria, mas eu não encontrei ele em download. Então, esse é na Amazon, deve estar R$17 em Amazon. Esse eu não tenho PDF, tá? A Mirella já vai... Tá bom, a Mirella vai passar... Tá, a gente faz isso depois. A gente negocia uma cópia pirata depois da aula. Eu vou ler aqui as últimas, tá? Já são 8:50. Renova BR, o João trouxe o ligado ao poder econômico. Gente, eu queria falar desses movimentos, só vou deixar um ponto aqui para quem quiser destrinchar isso. Esses movimentos, eles recebem um grande volume de dinheiro que os partidos não podem receber. Lembra disso, né? A gente tem uma legislação muito mais restrita para doação empresarial e física também para candidatos e para partidos. Estes movimentos não têm limitação. Quando foi construída a ideia da rede de sustentabilidade, veio muito da RAPES, cujo um dos patrocinadores era um dos sócios da Natura, um dos acionistas da Natura. Então, foi criado esse movimento, não só da Natura, Itaú também, Setúbal. Foi criado um movimento com recurso para se fundar um partido. Essa é a diferença do Aliança, né? Com recurso para se fundar um partido, com pessoas pagas, com profissionais envolvidos, com bons estrategistas, com ONGs locais na Amazônia, no Pará, fazendo articulação. Então, assim, o poder econômico existe. Nesses grupos também. O Renova, ele vem muito com o Luciano Huck, né, já construindo uma plataforma há muitos anos. Então, são locais aí que eu acho, eu não estou criticando a iniciativa, eu estou colocando um olhar para a gente como profissional, porque como profissional a gente acaba não sendo muito ideológico, isso é importante, como profissional a gente pode escolher trabalhar na indústria do tabaco ou não, né? No caso da política também, mas se a gente for para o tabaco, a gente assume responsabilidades. Quando a gente vai para um partido, posso não votar e não ser ideologicamente vinculado, mas também assumimos responsabilidades. Alguns, né? Outros não. Então, é nessa perspectiva que eu acho legal a gente olhar para esses grupos que estão formando candidatos. Inclusive, tem um que poucas pessoas sabem, porque ele é bem discreto, é da Igreja Católica. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem grupos de formação de partidos ligados ao movimento cristão católico. Tá? Vou ler aqui as últimas. Eu quero terminar e vocês não deixam. Acabei de baixar. Gente, vocês estão pirateando coisas aqui no chat. O Michel lembrou que é FHC é conselheiro de um dos grupos. Alguém perguntou do Novo. Estratégia parecida usada pelo Novo. O Novo usa muitos candidatos com alto poder econômico e buscam apoio de alto escalão de empresa. Com eles consegue doação muito maior do que o partido. E atua em nichos de baixo poder econômico. Mas o Novo teve perdas aí, hein, gente? O Novo, na última eleição, eleição municipal, não segurou as pontas. Eu vou finalizar aqui, colocando o contraponto no Nilson. Havendo poder econômico, até mesmo as organizações criminosas poderiam fomentar esse desenvolvimento. Sem dúvida, Nilson. É o que a gente vê, e a gente vê isso, né? A gente vê muito, principalmente do tráfico, né? Mas
não só deles, né? Tem uma bancada boa aí da indústria armamentista. Se a gente for vincular, quem faz muito essas caças de pauta é o Léo Cavalcante, que hoje está no SBT Online, no portal SBT Notícias. Ele faz pesquisas desses dados, vale a pena dar uma olhada no material dele. Pessoal, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui nos nossos 20 minutos de discussão. Eu acho excelente essas discussões. Amanhã a gente vai começar falando sobre credibilidade, em que terreno estamos pisando e quais as nossas dificuldades políticas. E vamos olhar aí uns 2, 3 sites de partido, e se vocês quiserem sugerir, amanhã de manhã já coloca no chat para a gente olhar e vamos discutir essa questão partidária, tá? E aí eu vou deixar uma tese aqui com vocês antes da gente desligar. Sites de partido deveriam conversar com eleitores, na minha opinião, na minha tese. Vocês podem desconstruir amanhã. Para mim, site de partido, o site do DEM não tem que conversar com o ACM, nem com o Maia. Mas vamos ver como é que os partidos fazem site. Legal? A gente começa com isso e traz os cases. Fechou? Fernanda vai estar aqui amanhã com a gente para falar do Calil, para eu cumprir a minha dívida com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Até amanhã. Obrigada, José. Beijos. Os sites são intranets. O Christian usou uma boa referência. E a foto? A foto eu fui tirando. Será que vamos lá? Vamos pegar aqui. Quem quiser ir aparecer na foto. Vamos lá. Quem tá? Ah, olha só. Boa, boa. Eu vou tirar uma, visualizar. Galeria. Eu acho que galeria eu vou ter várias. Vamos lá, eu vou tirar uma para cada. Josafá sorrindo. Ah, legal, Vitor. Bom te ver aqui. Raquel. Quem que tá aqui? O Túlio. Vamos lá, estou na segunda tela, Márcia. A Jéssica tá aí, Marcela. O Sidney apareceu. Espera aí, vai mais uma nessa tela aqui. Temos mais uma tela, está carregando. Legal, gente, fomos. Muito bem, boa noite, pessoal. Obrigada, Raquel, Maria, Mariá. Acho que é a Mariá.